Priscila é carioca. Morou por 7 anos em Brasília e há 1 ano vive em Campos. Quando ainda estava na capital federal, resolveu que seria mãe. Eu tinha um namorado e aí, nesse período de 32 anos, eu já era divorciada. No início eu não queria ter filho, quando jovem, né? E aí chegou esse momento e aí eu me senti pronta para isso. Então, eu decidi ser mãe, né? Peguei a contribuição biológica do namorado e tive meu filho, mas o filho é só meu. Eu até brinco, é filho da mãe. 8 anos depois, aí está o fruto desta decisão. Vinícius, um menino esperto que inclusive tem intimidade com as câmeras. Eu sou Vinícius Tardinha, aqui com a minha mãe. Oi. Oi. Aí hoje a gente vai fazer um desafio do quebra-gelo. Uma realidade de muitos lares brasileiros. Ela é mãe solo. Isso, o termo entrou em uso para substituir a ideia de mãe solteira e dar visibilidade para essas mulheres. Afinal, não existe mãe solteira. Mãe não é estado civil. A nomenclatura mudou, mas muitos desafios permanecem. O de Priscila foi ter alguém próximo para ajudar na criação inicial de Vinícius. Eu sentia muita falta de ter alguém para revezar comigo quando a criança chorava de madrugada. Sabe aquela cutucada que a gente dá, vai, é a sua vez? Então, eu tive uma privação de sono muito grande e eu creio que se eu tivesse uma ajuda naquele momento, né, nem que fosse para, vai lá, acalentar a criança enquanto eu continuo aqui, eu acho que teria sido mais fácil. Não é o caso da Priscila, mas o desafio de cuidar sozinha dos filhos também dificulta a busca por emprego. Muitas não conseguem conciliar a rotina da casa com o trabalho fixo e precisam de jornadas mais flexíveis. Essa psicóloga atende pessoas de classes sociais diferentes e enfatiza a condição financeira. Eu trabalho com crianças, adultos também, então tanto dos pais, né, das crianças que eu atendo, quanto das mulheres, mães que eu atendo, a fala mais comum que eu escuto é: nasceu uma mãe, nasceu uma culpa. E aí você sozinha, sem ter para alguém equilibrar, né, dividir essas dificuldades, né, da maternidade, isso vai vir com muito mais força. Uma pesquisa feita pela Fundação Getúlio Vargas mostra que o Brasil tem mais de 11 milhões de mães que criam os filhos sozinhas. O levantamento mostra também que 90% das mulheres que se tornaram mães solo entre 2012 e 2022 são negras. Se a gente pensar nas estatísticas que também diz que as mulheres mais pobres, né, a grande parte é negra, aí a gente pensa também que assim, tá, então as brancas, né, que tiveram condição financeira melhor, talvez as mães tivessem oferecido um lar mais estruturado, talvez tivessem conseguido crescer entendendo o que é uma família, fazendo melhores escolhas, ou se não teve, talvez tivessem tido oportunidade de tratamento para poder, né, como eu falei, ressignificar essas questões. Então, todas esse leque, né, de opções, de oportunidades, isso também passa a ser diferente. Seja qual for o caminho que levou a mulher a exercer uma maternidade solo, é importante respeitar o seu espaço. Não julgar, ajudar no que for preciso e acolher essa mãe que, assim como todas as outras, tem uma carga mental muito grande para gerenciar, lidando sozinha com uma rotina exaustiva. A família é fundamental. Vamos pensar numa mulher que, como conheço várias, que foi morar com o marido em outra cidade ou em outro país. Ela pode não ter a família perto, né? Ela pode não ter as pessoas ali perto para ajudar, mas ela pode ter amigos, ela pode conseguir pagar, né, alguém para poder ajudar, ela pode ter um apoio emocional. As pessoas estão longe, mas estão ali para dar um suporte, para ouvir, para dividir com elas essas angústias. Então a gente tem que pensar não só nos familiares, mas é o que a gente chama de rede de apoio, ela pode ser mais ampla. Você pode não ter um primo, um tio, alguém que fique ali com a criança, mas pode ter uma amiga muito próxima que faça isso. Recentemente, o Dia dos Pais ocorreu. Um momento de reflexão para não influenciar na cabeça da criança. E na escola tem uma pressãozinha um pouco maior,
porque sempre tem os presentinhos, esse tipo de coisa. E as próprias escolas estão acostumadas com isso. Eles faziam os presentes para mim. Então, eu lembro que uma canequinha era pai e escreveram pai, porque eu sou pai e mãe, né? Então, eu creio que essa parte mais social, né, que as outras crianças têm pai e ele não tem, isso acaba pesando um pouco. Só que na sociedade que a gente tem hoje, isso está se tornando cada vez mais comum. Por exemplo, uma criança que foi abandonada afetivamente pelo pai, se ela não tiver uma intervenção, né, uma intervenção psicológica, se não tiver, de repente, uma outra figura que represente essa figura paterna, que pode ser um avô, que pode ser um tio, pode ser um padrasto, alguém que seja realmente muito próximo, né? Se não tiver ali cuidados psicológicos para poder reelaborar, ressignificar essa paternidade, vai estar sempre com dificuldades afetivas e emocionais ligadas à paternidade. Vinícius tem todo o amor que a mãe pode oferecer. O gatinho, inclusive, é o mais novo integrante da família. As crianças da casa esperando a Priscila terminar de trabalhar. Segundo a pesquisa, mãe solo tem rendimento 39% inferior ao dos homens casados com filhos e 20% menor do que as mulheres casadas com filhos. Mas nada substitui a criação com amor, seja com ou sem dinheiro. As orientações que eu vou dar, algumas vão passar, sim, por serem diferentes, se vai ter um pai junto, se não vai ter, se ambos os pais estão presentes, né? Vai fazer diferença a questão financeira, mas eu vou ter que particularizar toda essa orientação para cada um. O que eu tenho em mente é deixar um filho para o mundo que seja uma pessoa ética, uma pessoa que se importe com o outro, que seja empática. Porque eu acho que isso é o mais importante, a gente criar o filho para ser uma boa pessoa.